Fala turma, José Rodrigues aqui, diretamente da minha casa. Acabei de chegar do treino, como você pode ver, tô com roupinha. Hoje foi dia de perna. Geralmente dia de perna eu uso camisa mais larga, porque geralmente eu transpiro mais, mas se bem que na academia que eu tô treinando hoje nem tem como transpirar tem. E o tema do vídeo de hoje é o seguinte: homem só vira homem depois de comer arroz com ovo, né? Aqui não tem arroz com ovo, mas tinha ovo aqui, é só o restinho da minha marmita que eu fiz, tá uma casca de banana de apoio aqui dentro. E a mensagem é a seguinte, cara. Olha só. Eu acredito muito forte comigo, eu tenho uma filosofia de vida muito forte, que algumas pessoas podem discordar, e provavelmente se você discordar, você é gay, ou você é muito mais novo que eu, né? Tem essas duas opções, ou você é gay ou você é muito mais novo que eu, né? O que acontece? Homem tem que se fuder. Homem tem que se fuder. É simples assim. Homem tem que ralar mais, homem tem que fazer serviço pesado, homem tem que ralar no sol quente. Homem tem que passar por situação difícil para ele poder virar homem. Simples assim, né? Uma coisa que acontece muito na nossa sociedade nos dias de hoje é que os homens estão cada vez sendo menos homens. Eles estão ficando cada vez mais afeminados, estão colocando piercings, fazendo porra de tatuagem, tendo a voz fina, cara, pinta cabelo e por aí vai. E isso é sinal de falta de testosterona, né? Se você observar, tem estudos que mostram que a testosterona média ela veio caindo desde a década passada para cá, ela veio caindo, né? E por que que teve a diminuição, né, da testosterona média dos homens, né? Por conta de toda a forma que os homens são criados nos dias de hoje, né? Antigamente a maioria dos homens ia para o campo, ia fazer trabalhos braçais, e trabalho braçal é movimentação física, e movimentação física gera texto, e texto faz o homem ser homem de verdade, né? Hoje os caras vão lá, coloca piercing, pinta cabelo e por aí vai, porque muitas vezes estão com baixa de texto. Eu estava vendo um outro estudo que falou o seguinte: a testosterona ela é responsável por toda a virilização do corpo do homem. A testosterona ela é tão importante para o cara que se ele tiver com a testo baixa, ele perde o propósito dele, ele perde o desejo de fazer as coisas, ele perde o motivo pelo qual ele foi criado, que é ele crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer. Ele perde esse desejo, ele perde esse papel principal. E olha só pra você ver como que é uma coisa tão louca. Você nasceu para isso. Todos os animais nasceram para isso, para crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer. E quando a sua testosterona baixa, você não quer nem saber disso. Então, e aí, você acha que essa porcaria tem ou não tem efeito sobre você que está me assistindo agora? Pois bem, né? E a testosterona ela é responsável por toda a questão de virilização do homem. E, consequentemente, se a sua testo estiver em alta, estiver do tanto certo, você não vai aceitar colocar trejeitos femininos em você. Você não vai aceitar pintar as suas unhas, você não vai aceitar ter o cabelo colorido, você não vai aceitar qualquer coisa que lembre o sexo feminino, entende? Quando você tem a baixa da testo, você corre de problemas, você se torna mais fraco, você se torna mais impaciente, você se torna uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, inútil. Por quê? Porque o homem que não tem texto, ele não se movimenta. Se o cara não se movimenta, ele não ganha dinheiro. Se o cara não ganha dinheiro, ele é inútil. Ele é inútil. Homem só é amado incondicionalmente por Deus e pela mãe. Porque se ele não prestar pra nada, ninguém ama ele. E olha só que na Bíblia diz que o homem não pode ser fraco, viu? Além de na Bíblia dizer que o homem não pode ser fraco, a mãe também não é obrigada a ficar cuidando da porcaria do marmanjo. Muitas vezes, se o cara não tiver dinheiro para sustentar ela, infelizmente a veinha coloca ele pra fora, né? Então é isso que acontece. Isso tá acontecendo muito nos dias de hoje por conta da baixa da texto, como eu vim falando. E por que que eu acredito que é isso, né? Que falta hoje? Falta muito hoje as pessoas sofrerem um pouco.
Mulher não. Se você é mulher e está assistindo isso daqui, você ignora tudo isso que eu estou dizendo. Nada disso daqui serve para você. Porque a criação da mulher, ela precisa ser completamente diferente da criação do homem. Uma mulher precisa de carinho, amor e atenção. Um homem também precisa, com certeza. Se um homem cresce só com a mãe, ele não vai ser um bom homem. Se ele cresce só com o pai, ele também não vai ser um bom homem. Geralmente, homens que crescem só com o pai se tornam homens muito reprimidos, homens muito duros, homens muito enrijecidos, porque na criação faltou como que eu posso dizer assim, o aconchego da mãe, entende? Numa situação onde o homem erra, o pai chega, bota ele de castigo, o pai emprega a justiça, mostra para ele que as atitudes erradas dele têm peso e que ele precisa pagar por isso. E a mãe vem e fala para ele: meu filho, você tá pagando por isso, mas a mãe tá aqui. A mãe tá aqui junto de você nessa situação. Você entende por que a criação do pai e da mãe junto é extremamente importante para o desenvolvimento desse ser humano, né? E quando o cara é criado só pela mãe, geralmente ele se torna um cara, vamos dizer assim, às vezes um pouco ignorante com o sexo oposto, né? Às vezes por ele ter sido criado pela mãe e tal, ele se torna um pouco ignorante. Ele às vezes pode se tornar afeminado, porque as únicas referências que ele tem é somente a mãe, né? Então ele às vezes fica mais afeminado, fica muito frouxo, porque a mãe não deixa o cara pegar no pesado, a mãe não deixa o cara se fuder de fato. Tudo a mãe passa a mão na cabeça. Eu vou dar de exemplo para eu poder sair de casa sozinho e fazer as minhas coisas, eu tive que ir morar com meu pai, porque eu sempre fui criado com a minha mãe. A minha mãe não deixava eu sair de casa para muito longe, não deixava eu fazer o que eu tinha de fazer, ela não me deixava ser independente. Em qualquer lugar ela tinha que me levar, e em qualquer lugar ela tinha que estar junto comigo. Eu não sabia ir ao hospital sozinho e eu pensava que eu tinha que ter alguém para poder me acompanhar. Só que um determinado tempo da minha jornada, né, como adolescente, a época mais excomungada de todo mundo, eu comecei a ficar muito ignorante com a minha mãe. Comecei a ficar muito sem educação com ela, sabe? E o meu pai, ele, por mais que não tenha, não esteja junto da minha mãe, eles são separados, mas ele sempre, uma vez ou outra, ia lá em casa, conversava comigo quando as coisas estavam difíceis, né? Eu fui morar com ele. E, cara, sinceramente, a melhor coisa que aconteceu comigo foi eu ter tido esses dois lados. Porque se eu não tivesse tido, eu não seria metade do cara que eu sou hoje. Porque com o meu pai, se com a minha mãe ela passava muita mão na minha cabeça, o meu pai era completamente o oposto, eram dois extremos, né? Claramente isso teve consequências negativas, mas a vida tem muita coisa positiva, muito mais positiva do que negativa. Eu tinha que andar o centro da cidade inteiro a pé, no sol quente. Eu ia para a escola de ir a pé, com a minha mãe eu ia de van. Meu pai não me levava em lugar nenhum, eu tinha que ir sozinho, eu tinha que me virar. Na época eu usava aparelho, eu lembro até hoje. E eu mesmo tive que arrumar um jeito de trabalhar para poder conseguir pagar o conserto dos meus dentes. Então o que eu quero dizer com isso? Essa foi a época que eu mais aprendi a me desenvolver. Eu entendi que, cara, se eu sou colocado em qualquer situação do tipo que seja difícil, eu consigo me virar. E foi justamente por conta dessa situação que eu virei um cara muito mais útil. Porque eu despertei o meu lado homem de verdade na minha vida, né? Justamente por quê? Porque eu passei pela porra da situação difícil. A situação difícil, eu ter que fazer as coisas por conta própria, ter que ganhar meu próprio dinheiro, ter o meu pai que ele era mais enrijecido que a minha mãe, junto de mim, me educando, me colocando na rédea curta e trazendo tudo isso pra mim, foi o que me fez me tornar quem eu sou hoje, né? E não tem isso na geração de hoje. Eu faço parte dessa geração, eu faço parte. Eu tô falando isso porque eu posso falar, porra, eu faço parte dessa merda também, tá? Eu tô um pouco me lascando se você não concorda. Esse daqui é o meu pensamento, se você quiser engolir isso ou não, que se dane, entende? Quiser comentar alguma coisa para poder agregar o seu contraponto, comenta aí embaixo aí, entende? Se for bacana eu vou ler, se for bacana eu vou concordar, posso até responder e por aí vai, tá? E o homem, ele só vira homem de verdade depois que ele passa por essas situações. Quando eu me mudei para Goiânia, eu fiquei 2 meses sem comer carne, né? Eu não falei isso para ninguém. Eu só tô contando agora em vídeo porque provavelmente isso pode te ajudar e eu já passei dessa situação.
Mas esse tipo de situação mais complicada não é o tipo de situação que você sai expondo por aí. Só que eu tô fazendo isso por conta de um bem maior. Para você poder entender que é o seguinte, eu me mudei pra cá, moro sozinho hoje, e o começo foi difícil, o começo foi complicado, mas é sempre nessas situações mais difíceis onde você mais aprende, e eu aprendi. Eu não morri por conta disso, não morri, e eu também não iria morrer, porque eu tenho Deus junto de mim, e porque enquanto eu estiver vivo, tudo que acontece comigo, seja de bom ou seja de ruim, é pro meu aprendizado. Tem sempre alguma coisa boa que dá para poder tirar de todas as situações. E eu pensaria desse jeito se eu não tivesse passado por situações difíceis? Se toda situação difícil que eu tivesse passado eu decidisse sentar, choramingar e começar a culpar o planeta Terra, o que ia acontecer comigo? Meu parceiro, provavelmente eu seria gay. Se você é homem e reclama demais, tudo pra você tá ruim, nada te agrada, e você não tem, você não pratica um esporte, qualquer probleminha que aparece pra você, você tá estressado, irritado, velho, cria vergonha na tua cara, seu porra. Cria vergonha na porra da sua cara, entendeu? E começa a entender que o mundo não te deve nada. Se você não servir, você é um inútil. Se você não tem dinheiro, você é um inútil. Porque nem tua mãe, nem Deus gosta de você se você for assim. Porque na Bíblia fala que o homem tem que ser forte. O homem tem que ser provedor. E que Deus está junto de você o tempo todo, não importa a adversidade. Você entendeu? Então, trata de mudar as coisas da forma que estão hoje. Cara, vai correr risco. Sacou? Vai correr risco. Vai abrir um negócio. Vai lá pedir promoção pro teu chefe. Entendeu? Faz por onde, vai estudar, vai correr, vai puxar ferro. Homem de verdade puxa ferro. Homem de verdade pratica alguma atividade física, coloca o corpo em movimento. O que adianta tu ser um obeso com 200 quilos aí, porra, e tu não conseguir subir uma escada? Se tu desmaiar no chão, quem é que vai dar conta de te carregar? Nem se juntar 5 de mim dá conta de te carregar, porra. E aí, você é um peso, irmão. Se você continuar desse jeito, você vai continuar sendo um peso. Homem tem que ser funcional. Homem precisa ser funcional e ele tem que se fuder pra ser funcional. Se tua mãe der um treco aí agora, e aí, você dá conta de lidar com o BO? Não dá. Provavelmente eu também não dou. Isso nunca aconteceu comigo. Mas eu me preparo para que se caso aconteça, eu tô aqui minimamente pronto, porque a gente não tá 100% pronto para os imprevistos. Mas eu sei que eles podem vir. E é por isso que o quê? Que eu me mantenho firme, pegando toda a situação difícil, toda a adversidade e engolindo ela. Veio um problema na minha direção, eu tenho que ir de frente com ele. Porque eu sou bonzão? Porque eu sou melhor que você? Não. Porque eu entendi que esse é o jogo. Eu não posso deixar que eu vá dormir de noite com um problema que eu poderia ter resolvido hoje. A minha mente, tudo que mora aqui dentro é muito valioso. Nada aqui dentro mora de graça. Nada mora de graça aqui dentro da minha cabeça. Nada. Nada mora de graça, nem na minha, nem na sua. Todo pensamento custa energia, custa paz. E se você lida com os problemas dessa forma que eu tô te ensinando agora, que eu já gravei um vídeo no canal e já falei pra você como você deve fazer isso, a sua vida vai se tornar mais simples. Porque você sabe que ao invés de correr, você tem que ir pra cima. E é isso que o homem faz, o homem resolve. O homem chama nos peitos. Não interessa se você acha que você não dá conta, você vai lá e tenta. Você entendeu? Você vai lá e tenta. O que será da sua futura família, da sua futura esposa, dos seus filhos, se você não conseguir fazer o básico? Se você não sabe cozinhar, não sabe lavar uma casa, não sabe se comunicar direito. É isso. Então, homem só se torna homem quando ele entende isso. Quando ele entende esse jogo. E eu tô falando isso não porque eu sou melhor que você. Mas é porque toda vez quando eu vou gravar um vídeo para esse canal, tendo essa conversa mais franca, eu sempre penso o seguinte, cara, o que o meu eu do passado
gostaria de saber do meu eu do futuro. E talvez você seja o meu eu do passado. E que provavelmente alguma coisa que eu disse aqui para você pode te agregar muito hoje no seu futuro. E eu só falo daquilo que eu faço, eu só falo daquilo que eu pratico, eu só falo daquilo que eu fiz e deu certo. Ou que eu estou fazendo e estou tentando e estou vendo o resultado. Caso contrário, eu não vou falar nada para você. Que eu não acredite de forma convicta e que eu não tenha estudado e chegado a conclusões de por A mais B de que essa minha linha de raciocínio faz sentido. Entendeu? É isso, então bora pra cima, deixa o like aí no vídeo, dá meu biscoito, tá? Comenta aí embaixo aí, qualquer coisa. Tamo junto. É nóis. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma e quem não se desenvolve não converte.